Prezados, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui para ministrar a décima aula dessa série intitulada Apocalipse. Os sinais evidenciam Jesus vem. Nessa décima aula, nós iremos trazer uma abordagem acerca de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Na aula anterior, nós ministramos, na nona aula, portanto, acerca de guerra e sedições, quando nós pontuamos o ápice desse acontecimento ocorrido por ocasião da Revolução Francesa, onde o marco da sociedade foi definitivamente mudado. Nós falamos que, à luz daquele contexto e dos seus movimentos subversivos, o mundo, a partir de então, nunca mais foi o mesmo. Nós saímos da era moderna e passamos para a era contemporânea, ou seja, a idade moderna para a idade contemporânea. Ali foi definitivamente um marco. E, à luz do que falamos, confira, portanto, nas aulas anteriores, nós falamos daquela proposta de mudança de paradigma, da busca de uma sociedade sem Deus, sem família, sem fé, sem religião. Em outras palavras, a destruição de toda a cultura judaica cristã, quebrando, portanto, ou a tentativa de quebrar esses paradigmas para que se criasse uma nova sociedade, uma nova ética social a partir da desconstrução desses valores. Para eles, esses valores nada mais eram senão uma construção histórica social e que uma sociedade melhor precisaria quebrar esses paradigmas e dar lugar a outra ética social sem a importância da religião, da família, sem Deus, sem esses valores. Muito bem, daí o marxismo cultural, o gramscismo e outras tendências. Portanto, surge o pós-modernismo e daí o mundanismo e o secularismo. É claro que esses movimentos, ao longo dos tempos, eles vão adquirindo novas formas, nova roupagem, adaptando a outras realidades de acordo com as circunstâncias e meios. Isso está plenamente de acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, onde o apóstolo fala que essa plataforma do anticristo, esse ministério, esse sistema do anticristo, seria uma oposição ferrenha a Deus, a tudo que se adora, a tudo que diz respeito a Deus. Também está em consonância com o que diz Daniel, no seu capítulo de número 9, ali no contexto do versículo 23 a 27, que fala de que o anticristo viria sobre a asa das abominações. Um pequeno estudo dentro da hamartiologia bíblica, nós vamos ver o que vem a se caracterizar esses pecados de abominações. Então, mencionaríamos uma relação, olhando para a sociedade atual, a agenda LGBT, a agenda ONU 2030, o aparelhamento das instituições, escolas e até mesmo o judiciário. Nós só chegamos a uma conclusão de que é muito mais do que um reflexo da Revolução Francesa. É um verdadeiro trabalhar essa mente do diabo, essa mente de Satanás, portanto, essa mente do anticristo na busca da construção dessa sociedade sem Deus, sem fé, sem religião, sem família. E eles fazem isso a partir de uma construção, a partir de uma engenharia social. E hoje vimos a sociedade destituída de Deus no tocante aos seus valores, modo de pensar,
de fazer e de se comportar. Portanto, as estruturas estão verdadeiramente ruídas, as estruturas estão líquidas por conta da fomentação desses ideais. Mas nós explicamos isso nas aulas anteriores, quando falamos de sedição. Hoje falaremos sobre guerras e rumores de guerras. No início do século XIX, ou fim do século XIX e início do século XX, houve uma guerra, uma batalha, uma degladiação entre as nações, na disputa, numa corrida, historicamente, sociologicamente, denominada de corrida imperialista. Todas as nações, na busca de sua sobrevivência, da sua potencialização, buscavam colonizar, escravizar, explorar mão de obras de outras nações, um aproveitamento, uma usurpação dos recursos naturais e daí uma corrida tanto armamentista quanto para consolidar a sua potência, a sua defesa, corrida imperialista. A Europa virou um caldeirão de guerras, conflitos intermináveis, a busca do poder, a busca até mesmo da sobrevivência e dos seus status. Falaríamos nesse contexto sobre o darwinismo social para justificar essa busca, como se uma sociedade fosse mais evoluída do que a outra. Pessoas diferentes, mais evoluídas do que a outra. Uma proposta que infelizmente deu certo e que a pseudociência abraçou. Basta ver o que diz a antropologia darwinista, ou seja, evolucionista. Basta ver o que diz o darwinismo até hoje. Por que essa corrente tão contraditória, discriminatória, ela foi aceita? Porque ela propunha exatamente uma sociedade sem Deus. Despreza o Criador, destitui o Criador e fala que somos produtos de uma evolução. Portanto, isso casou melhor com as ideias iluministas daquele contexto e a partir daí o que vemos é uma construção de argumentações, de sofisma, uma teoria que até hoje não foi comprovada, mas que cresceu, sistematizou nessas argumentações, não com fundamentações científicas, não com fundamentações de outra natureza, mas muito mais argumentativa. Portanto, cria-se uma engenharia social e a sociedade tem aceitado isso como verdade absoluta. Portanto, percebemos que há uma proposta, uma intenção de destituir Deus. Muito bem, guerras e sedições, e agora guerra e rumores de guerra. Tudo isso, toda essa busca, transformou o mundo em um verdadeiro conflito. Portanto, guerras e rumores de guerra. O que dizer da Guerra Fria? Muitos rumores, mas que veio por fim consolidar a Segunda Guerra Mundial. E depois, mais rumores ainda. E nesse jogo de posições, de cadeira das nações, vimos o desenho para a batalha de Gog e Magog, que culminará com a batalha do Armagedon. Portanto, o desenho das nações estão definitivamente traçados. Depois, reino contra reino, que fala de blocos de nações contra bloco de nações. Segunda Guerra Mundial caracteriza plenamente isso, e os rumores que continuam, as sedições que continuam, o desenho que continua para a batalha do Armagedon. Na aula anterior, ou em aulas anteriores, nós falamos sobre como Israel está cercado, sobre esse desenho, sobre esse posicionamento das nações para a batalha do Armagedon. Portanto, o anticristo viria na asa das abominações
e com essa característica de se opor contra tudo o que é Deus, que se chama Deus e que se adora. Em continuidade, na próxima aula, aprofundaremos sobre este assunto e falaremos ainda sobre terremotos. Vamos ver se estamos ou não vivendo o tempo do fim, se há ou não incidência de maiores terremotos hoje do que em todo o decorrer da história. E já antecipo de que hoje, de três décadas para cá, ou seja, 30 anos, houve mais terremoto do que em toda a história passada. Desde quando o mundo é mundo, nas 3 últimas décadas, houve mais terremoto do que em toda a história passada. Cumprindo literalmente o que disse Jesus em Lucas 21, que haveria grandes terremotos e em vários lugares. Então, este é o cenário do qual nós vivemos. 1906, algo em torno disso, o mundo sofreu uma grande rachadura. O Brasil, que não tinha incidência de terremoto por conta do terremoto do Chile e do terremoto no Haiti, houve grandes rachaduras, 47 grandes rachaduras, e hoje todos os estados da Confederação, todas as unidades da Confederação têm incidências fortíssimas de terremoto. Portanto, o mundo, com essas rachaduras, nessas placas tectônicas, o que convergem para um choque, trazendo maiores incidências, terremotos em maiores proporções, e isso em todos os lugares. A palavra de Deus se cumpre literalmente. É por isso que eu costumo dizer que se eu não fosse crente, se eu não tivesse me convertido pela graça mediante a fé, eu curvar-me-ia perante essas verdades bíblicas que estão tão patentes diante de nós. É por conta disso que grandes pesquisadores, na busca de informações, acabam se curvando diante dessa realidade, de que tem um Deus nos céus e de que as profecias são dignas de aceitação e de todo crédito. Compartilhe esta ministração com outras pessoas, no seu grupo, acione, ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma aula, e até a 11ª aula, a próxima aula, em continuidade a esse importante assunto. Deus abençoe a sua vida. Procure-nos nas redes sociais, PR Adelício Alves. Deus abençoe a sua vida, que a paz de Cristo esteja na tua casa e guarde a tua família de todo mal.